Oi, Ruth. Oi, como vamos? Vamos indo, e você? Também, uns altos e baixos, Altos e baixos. mas é baixos e altos, É situação interessante tá... que, quando eu morava no Brasil, as pessoas que não moravam no Brasil me perguntavam como é que vocês estão aí preocupadas com a nossa violência lá? E eu falava, não, aqui a gente já está acostumado, e onde eu moro é um lugar tranquilo, papapi, papapá. Agora, eu estou morando aqui É o contrário. aqui eu moro em Tel Aviv. Meu dia a dia é tranquilo, eu não tenho nenhum problema em andar na rua, eu tenho uma qualidade de vida muito boa, porém as pessoas ficam preocupadas por causa da guerra, né? É, Porque as notícias, ontem mesmo eu estava falando agora com você, 1h30 da tarde tocou a sirene, eu estava no trabalho com as crianças, aí sai correndo com as crianças, mas virou tipo uma rotina, né? E é uma rotina para as crianças também. Elas já sabem que quando toca a sirene, tem que correr para algum lugar. E nem choram, nem. É uma coisa meio mecânica, né? é, E aí perguntam, mas como assim? Não acaba esse estoque do Hamas? Ruth, não acaba esse estoque de foguetes? Como é que está essa situação? olha, a- as pessoas entendidas, todos esses grandes, essas personalidades que já foram tudo o que diz respeito ao problema de segurança do país, já ocuparam os mais elevados cargos. Eles dizem que a meta que o governo traçou de destruir toda digamos, a infraestrutura do Hamas, que, como organização terrorista, é também o governo, então a meta é destruir toda a infraestrutura que permite ao Hamas ser governo e destruir tudo que representa, que simboliza o governo. Que isso que o nosso governo, que Israel, colocou como meta, essas pessoas muito entendidas dizem que é impossível. Impossível. Dizem que é impossível porque lá tem um povo que, embora sejam 2 milhões de pessoas, não tem 2 milhões de terroristas e nem membros do, do exército deles, de quem é que luta. Dizem que tem entre 30 mil e 50 mil combatentes lá do Hamas. Agora, tem outras, como a Jihad, que é uma organização menor, e outras menores também. E de modo que diz que você não vai conseguir, porque para você destruir como está sendo destruído em matéria de destruir prédios com os bombardeios, etc., não quer dizer que você consegue destruir com a ideologia deles. Quer dizer, você não pode fazer genocídio, você não vai matar todo mundo lá, é impossível, e nem é meta também de Israel. Isso é um crime de guerra. Agora, e tem que entender que tem países vizinhos, que têm fronteiras como o Egito, que tem uma fronteira grande com Gaza, e toda a comunidade internacional, não só árabe, mas principalmente os países árabes, que eles não vão permitir que isso aconteça, porque eles vão também
como se diz, revidar, e vão fazer o mesmo, tentar fazer o mesmo com Israel. Israel não pode lutar frentes permanentemente. Você vê agora, essa última semana, que o Hezbollah reforçou muito a luta lá no norte, fica muito difícil, porque você tem o norte com o Líbano e a Síria, o Líbano não, o Hezbollah e a Síria, e você tem no sul o Gaza, e você tem praticamente dentro de Israel, na Judéia e na Samária, também organizações terroristas que estavam quietas sob a presidência da autoridade palestina, que é o Abu Mazen. E agora eles também estão fazendo artes. De modo que você tem 3, 4 frentes. Um país Esqueceu do Iêmen. pequeno como Israel. Você esqueceu do Iêmen. Esqueci de quê? Do Iêmen. Pois é. 5 mas frentes. É que o Iêmen não tem fronteira, está tão longe. Não tem, mas é uma ameaça. No momento que eles quiserem uma ameaça, não. Eles estão realmente uma ameaça. Eles estão sim. mandando também foguetes balísticos, inclusive, e agora o problema que eles criaram no marítimo, que virou um problema, se transformou num problema internacional. Inclusive, agora, teve no fim de semana, teve aqui em Israel o ministro da Defesa de Israel, teve também o chefe do Serviço de Segurança Nacional de Israel, dos Estados Unidos, e de Segurança também Nacional dos Estados Unidos, e eles disseram: nós vamos tomar a iniciativa, e já tomaram essa iniciativa, de criar uma força internacional marítima para impedir que não é o país Iêmen, é os Houthi, que é também uma facção organização terrorista que praticamente dominou o Iêmen. Eles dominaram 70%, 80% do país. E essa força internacional é constituída por 10 países que declararam que estão junto com os Estados Unidos para impedir, eles vão trazer navios e foguetes para impedir que eles continuem fazendo essa pirataria naval, marítima, e tem mais 9 países que não se declararam, quer dizer, eles assinaram a mesma convenção, mas não publicam o nome, porque muitos deles são países árabes também. E eles, por quê? O comércio marítimo mundial ficou muito prejudicado. Claro. A porcentagem de transporte marítimo que passa por esse mar Vermelho para entrar no Canal de Suez e, assim, economizar uma distância enorme, se eles forem fazer o contrário pelo Oceano Índico, representam 12% do comércio marítimo mundial. Claro. 12% de todos os países que usam essa via para chegar ao Canal de Suez é muita coisa. Lógico. E todos esses países se veem prejudicados. Claro. Se fosse isso só com Israel, que se dane, eles não iam fazer nada. Ninguém se preocupa, né? Mas os navios deles também são prejudicados.
Não, estou falando, se fosse só, se só Então, Israel fosse prejudicado, tudo bem, né? A gente já está acostumado com isso, mas pois é, mas mexeu no não. bolso deles Mas também. mesmo o problema é que não é que eles não ligam para Israel, eles estão prejudicados também financeiramente, porque eles exportam para Israel. Eles têm os navios deles, que são realugados, né? Porque navio é um instrumento que se aluga. Uma companhia marítima, um país ou um proprietário particular, ele aluga o navio. Você usa o navio, paga o uso, eu não tenho nada com isso, com a mercadoria que você leva, para quem você leva, não é problema deles. Agora, do momento que isso representa um perigo, porque eles podem bombardear esses navios, paralisam a viagem, os marítimos que estão lá dirigindo, que não são militares, são civis, eles não querem mais trabalhar nisso, que eles estão correndo risco de vida. Então, o preço de transporte marítimo, que sempre foi mais barato, tornou a ser muito caro. É, Não só caro pelo preço, mas também pelo perigo de vida e pela perda, pelo prejuízo da mercadoria. é. De modo que já deixou de ser agora uma coisa particular de Israel. Já são muitos países, e quem está dirigindo os grandes países, agora tem países que também não têm nada a ver com Israel, como a China, por exemplo, mas a exportação da China para Israel é enorme. Absurda, né? Absurdo. Uma firma como a IKEA, ele já está nos jornais, o prejuízo deles, da Nossa. IKEA, tem que sair lá da Suécia, da Europa, para vir aqui para o Oriente Médio, sem ser através do Canal de Suez, vai levar um mês e meio de viagem, É. entendeu? De modo que é um problema seríssimo. Quer dizer, essa guerra mudou completamente o panorama das guerras anteriores aqui no Oriente Médio, porque ela agora está afetando economicamente Os outros muitos países. países que não têm nada a ver com o problema entre Israel e os palestinos, entre Gaza e Israel. Como no começo se falou também com a Ucrânia e a Sim. Rússia, né? O É. prejuízo econômico com a exportação do trigo, de tudo que era Foi. grãos É. que a Ucrânia exportava. Quando chega nesse momento, aí dói no calo de todo mundo. Aí você diz que é impossível terminar com o Hamas, que eu também concordo, porque não se elimina uma ideologia, né? Você pode eliminar os líderes, mas a ideologia permanece, assim como o nazismo. Exato. O Aí nazismo daqui a foi alguns anos vencido, mas você até hoje vai, a gente tem você neonazistas. mata, E como eles aí, estão como é que querendo. faz? Como Israel está na meta de matar toda essa liderança, já mataram uma porção, agora os principais ainda não. E esses que estão no exterior vai ser muito difícil de matá-los, porque eles não estão em países que dão a eles abrigo. Agora, você mata, digamos que o Sinuar, você mata ele, mata o Def, mata todos eles. Passa mais uma ou duas gerações e Volta. volta tudo. Entendeu? É uma coisa que é impossível, é uma questão de tempo. Ou então, se realmente você fizer genocídio, mas quem vai fazer isso? E Mesmo que faça genocídio, você vê, mesmo os nazistas, quando mataram 6 é, milhões de judeus, e eles pensavam acabar com os judeus no mundo. Os judeus nunca foram a maioria em lugar nenhum e continuam não sendo, mas você não conseguiu acabar com o judaísmo,
com os Não judeus. acaba. Ideologia, graças a Deus, não... Quer Pois dizer, nesse é, sentido, né? No bom é, sentido, não no mau sentido. de Infelizmente, modo terrorismo que, só muda o nome, né? É como se é, diz, só muda o nome, mas de a modo essência é a mesma. que eles falam no rádio, na televisão, escrevem em tudo que é jornal, são entrevistados pelas redes estrangeiras também. Eles dizem, isso é impossível. Eles comentaram, por exemplo, que os Estados Unidos, a maior força militar do mundo, além de ser um país, economia e tudo do mundo, e que não estava com uma guerra na, na porta deles, a 3, 4 quilômetros da casa deles. Eles estavam no Iraque, o Iraque eles estavam fazendo contra o Bin Laden, e os Estados Unidos estão do outro lado do mundo. Levou 10 anos, 10 anos É, para eles conseguirem matar o Bin Laden. é. 10 anos. Agora, isso são os Estados Unidos. Israel pode, na porta, porque a distância entre o sul de Israel e Gaza são 3 quilômetros. Qualquer bombinha passa. Então, é impossível. Você não pode acabar com eles. Vai ter que E, Ruth, chegar mas aí a como é uma que fica? E conclusão. aí como é que a gente fica? Por exemplo, se Israel aceita cessar fogo total, acabar com a guerra, como é que fica? Você acredita? Porque Israel está numa situação muito difícil agora, Não, porque pois é, teria que haver, de qualquer forma, uma intervenção internacional. Porque a primeira coisa, o primeiro parágrafo que tinha que ter no cessar-fogo seria que tem que desmilitarizar, desmilitarizar. desmilitarizar Gaza. A quantidade de armas que em cada desses túneis eles descobrem, ou em cada casa que eles entram, é uma quantidade que não é proporcional nem ao tamanho físico do país e nem à população de 2 milhões de habitantes. Eles têm tudo, É, as armas mais poderosas, mais modernas, mais tudo eles têm, e em quantidades enormes. De modo que o que Israel está fazendo, por enquanto, principalmente na parte norte da faixa de Gaza, que é onde está a cidade de Gaza, é fazer limpeza, limpar, é pegar armas e destruir, pegar essa quantidade de material explosivo e destruir, pelo menos para quando que Israel está tentando fazer agora, por exemplo, não ter população, não deixar que fique civil nenhum na parte norte de Gaza, que é onde é a parte principal de armamentos e também como se fossem, não tem bases militares, as certo. bases são nos hospitais, nas casas, nas escolas, todo mundo já falou 200 mil vezes isso, mas onde eles juntam todas essas coisas. Então, é limpar e fazer com que esses que são os combatentes, que não são os chefes, são os combatentes, que eles, ou matando eles, que não tem jeito, ou, como agora tem muito, que estão se rendendo. Você vê na televisão a quantidade de combatentes que saem de dentro dos túneis com as mãos elevadas. E Israel pode prender tanto
já prenderam um montão, tem muitos presos, muito presos. Mas o que Israel vai fazer com essa gente toda presa? Ah, eu Você fiquei tem que dar imaginando isso. casa, comida, roupa Imagina, são lavada. 40, uma média de 40 mil terroristas. Imagina 40 mil terroristas presos aqui em Israel. Isso é Não é impossível. possível. Agora, desses anos todos, os foram condenados, não na guerra, nesses atentados terroristas, Atentados. já tem 6.000. Nossa. Você tem que dar casa, comida, roupa lavada, médicos, porque aqui os prisioneiros são tratados como gente. É. Hoje, por exemplo, anunciaram que outro refém morreu, um homem de É. 73 anos. Ele foi preso junto com a mulher, o casal, foram levados para lá. Hoje anunciou que ele está morto e o corpo está lá, eles não devolvem o corpo para Israel. O corpo também vai ser quando fizerem. Negociado. É, vai ser negociado. Como é que se sabe que a pessoa morre, Ruth? Eles mandam foto da pessoa morta? Eles não dizem como que as pessoas morrem. Não, Agora, tem muita mas eles maneira. mandam. Pode morrer de doença, é um homem de 73 anos, e pode ser de Não, doença. não é isso que eu A perguntei. Eu família, a perguntei. família aqui Não, eu estou diz que ele perguntando como realmente é que era se doente, mas ele sabe. não tinha Não, eu uma sei. doença Mas mortal. como é que o governo aqui sabe que a pessoa que está lá, Eles anunciaram eles anunciam? que ele morreu, Hum, mas que o corpo está lá. Nós também, aqui em Israel, temos corpos de de terrorista. terroristas que morreram dentro de Israel, no primeiro e segundo dia, né? Principalmente Aham. naquele sábado. Morreram muitos. Também Israel também guardou os corpos. Mas o problema é a falta de proporção entre o valor de um É, corpo ou de um prisioneiro deles e o nosso, o que é nosso. o que está sempre na cabeça de todos nós aqui em Israel, que trocaram um soldado vivo por Por mil. 1.300 É. terroristas. Sendo que um deles, que foi liberado, é esse Foi Sinuá, o manda-chuva. é esse que hoje é o líder. É. Está entendendo? Lá nas prisões de Israel, eles não morrem de É. doença. Não. E, E lá, sim. toda hora tem tido agora aqui em Ó, eles são Israel terroristas, né, problema nos Ruth? hospitais, que o Zé Povinho sabe que tem terrorista agora em um determinado hospital, está sendo atendido, o povo quer entrar lá, não quer que seja Seja tratado. tratado. O povo está muito revoltado com Claro. isso. É Mas lógico. aqui o povo não invade o hospital, né? Não mata ninguém lá dentro. Eles podem ficar revoltados, fazem uma bambucha danada do lado de fora. Eles Eu não sei. conseguem entrar no hospital. Mas é um problema. Isso é um problema muito sério. Hoje também estava ouvindo um desses expertos, estava dizendo que o Exército vai ter que fazer uma mudança na, na forma de luta, Hum. porque não vai conseguir manter por mais tempo essa quantidade de reservistas. Não. O país vai desmoronar Não, já está, né? economicamente, porque e não é só isso, é o problema das famílias. Claro. É impossível. Quer dizer, ficam, principalmente essas famílias grandes, mulheres com 5, 6 filhos, que ela tem que parar de trabalhar. Já toquei nesse assunto, mas Sim. isso, no momento, é um dos problemas maiores aqui, é isso. Como é que você vai conseguir manter uma guerra por 1 ano, por 2 anos? Vai manter, mas aí vai ter que estar baseado
única e exclusivamente na força do Exército, que é os jovens que são convocados e que são obrigados a fazer serviço militar. Agora, os reservistas, que são realmente os melhores soldados, os mais experientes, você vai chegar a um certo ponto que você vai ter que dar a eles uma certa folga e depois tentar devolver, mas você não pode manter isso tanto tempo como está indo agora, porque Ô, Ruth, você o está exército falando Israel é de pequeno. 1 ano, 2 anos. E o limite que você tinha dito que Israel tinha dado até final de janeiro para terminar a Não, guerra? sim, até o final de janeiro, nesse ritmo que eles estão agora, tem reservistas que desde o dia 7 de outubro até agora são mais de 70. Eles não podem fazer isso. É. Agora, para você diminuir o número de reservistas, você dá folga, o que eles chamam de dar refrescar um pouco os soldados, os soldados convocados que estão prestando 3 anos de serviço obrigatório, não. Mas esses que são reservistas, que são homens de 30, 40, tem até de 50 anos que É. eles se voluntarizam, você não pode mantê-los mais de 2 meses. Você tinha dito que até por pressão mesmo dos outros países, Estados Unidos, É, que eles tinham dado um limite até janeiro. sim, E agora você mas está falando guerra de um ano, na 2 anos. Como é que pode isso? quando esteve aqui esse ministro da Defesa americano, Austin, ele disse: eu não vim aqui para dar para vocês um deadline. Nós queremos ajudar. Nós também expliquei, eles disseram, nós, os Estados Unidos, Uhum. nós também estamos muito envolvidos no problema e já aumentamos a ajuda militar, dinheiro, né, que nós damos e a ajuda, a quantidade de aviões que vem de esses super jatos que eles têm para trazer armamentos e explosivos que está chegando, também eles têm que pensar na vida deles. Nós temos eleições daqui a menos de um ano e nós não vamos querer perder as eleições por causa da guerra de Israel. Contudo, que nós queremos ajudar Israel, nós queremos fazer tudo, mas nós não podemos o país, nós não podemos deixar o nosso país na mão dos republicanos. Para eles é uma tragédia. É. Nós não podemos fazer isso. E nós não podemos mandar soldados, né, para Israel, que isso não existe isso. Eu sei. Mas o fato deles terem que manter 2 porta-aviões, cada porta-avião desse tem 3.000, 4.000 homens, também que ficam meses, 3, 4, o porta-avião está parado lá, para manter um pouco de ordem em frente ao Líbano e à Síria. Então, ele diz, nós não queremos vir aqui e dar ordens para vocês, agora vocês também têm que pensar um pouco como é que nós vamos continuar. Então, mas deadline nós não vamos dar, agora vocês vão ter que transformar a forma de luta. Essa luta que está sendo feita agora, que eu falei dessa limpeza, eles estarem a pé, entrando de casa em casa para examinar, e tem o problema das armadilhas. Por exemplo, aquele caso que nós falamos, aqueles 3 que morreram, que foram atingidos, como eles dizem, por balas de amigos. Fogo amigo. Fogo amigo.
não poderia ter acontecido se não fosse o fato de que dessas casas de onde eles saíram, naquela área, tem várias casas que soldados nossos morreram, que elas estavam dinamitadas. Quer dizer, quando eles entram, explode e eles morrem todo dia. São 3, 4 soldados que morrem Sim. lá em Gaza. Então, estou dizendo, dá uma média de 70 mortos por mês. É Quer muito dizer, sério. agora o exército e nem o governo não publicam oficialmente o número de mortos, porque existem muitos problemas em torno desse número. Primeiro, soldados que estão sozinhos em Israel, que as famílias moram em outro lugar e só eles vieram para cá. E nem sempre você consegue é, alcançar as famílias para poder avisar. Enquanto que as famílias não chegarem aqui para reconhecer o corpo, você não anuncia que ele morreu. Só com a família. Uhum. Tem um monte de soldados, pelo menos uma ou duas centenas, que gravemente feridos, que estão em coma. Então, você também não... Ele nem está vivo, nem está morto. Então, eles não anunciam. Então, esse número, eles falaram, tem uma média de 380 mortos que morreram, e as famílias já sabem, alguns, a maioria já foi enterrado, mas tem alguns ainda que os corpos também estão Você lá em fala Gaza. 380 militares mortos desde que entraram em Gaza, porque Desde que entraram em Gaza, além desses, porque tem os que aqueles sofreram desde o dia 7 1.300, de outubro, que isso eu estou falando de combatentes, de sim, soldados. da Aqueles entrada em Gaza. 1.300 que morreram naquele sábado, no dia Sim, 7, são mais. especificamente, são civis. É. Tinham alguns policiais Não, eu na sei, sim, cidade. sim, sim. Não, na Está verdade, nesse foram mais de número. 500 militares, né, que já... Não, estou falando só de soldados que Então, estão mas lutando. estou falando, desde o dia 7 de outubro até agora, são mais de 500 militares, não estou falando de civis. Civis foram Não, mais de aqui em 1.000. Israel não se anunciou nada disso, Não, não se porque anunciou, mas existe a um gente... número até o dia que entraram em Gaza. Esse número que eu estou falando, de 380 a 400, é desde o dia que entraram em Gaza. Sim, Ruth, mas está falando que antes de entrar em Gaza, muitos morreram para tentar salvar os civis, os que Mas está podiam. nesse número de 1.300. Ah, tá. Esse Ah, número mas de isso mil e não... trezentos Ok. inclui Ah, tá. todo mundo da polícia, do Entendi. Shabak, do Tá. Mossad, do Ok. Exército, que vieram ajudar. Ok. Esse número engloba todos eles. Tá. E esse número de 380 é só Só. soldados que entraram em Gaza, Entendi. Tá que certo. está uma média 3, 4 por dia, É muita está coisa. entendendo? É. É muita coisa. Ruth, Tem dias aí quando é que a que gente, quando explode. assim, o que que a gente pode dizer? Israel, é, no final das contas, Israel está em 65% de Gaza. Israel está no norte total de Gaza e uma parte do sul. Sim, no centro também. Qual é o Só que objetivo total? É tudo? não é tudo. Não é tudo que Israel não tem Não possibilidade tem de fazer possibilidade. isso, porque eles têm que cuidar. Essa parte norte é muito importante porque é por onde eles entraram em Hum, Israel, é a parte certo. mais próxima. E Israel quer manter pelo menos uma linha Distância. de segurança que tenha pelo menos 2 ou 3 quilômetros de distância, não a distância aérea, por exemplo, entre a Sim. fronteira e o kibbutz, ou os kibbutzim que estão lá. Uma linha de segurança, como fez no
no sul do Líbano, Certo. depois da Guerra do Líbano, fazer agora em Gaza, mas que tenha de largura pelo menos 2 a 3 quilômetros. Entendi. Agora, para fazer isso, você tem que fazer como eles estão fazendo, limpar. E lá está o grosso No norte. E, inclusive, Israel acha que é lá que está também uma grande parte dos reféns. No norte? Agora, no norte. Ah, é? Que é a parte mais próxima de entrar em Israel. Agora, Ruth, esses foguetes que vêm para o centro de Israel, para todo Israel, eles vêm do norte ou vêm do sul? Não, eles vêm do centro Do centro de de Gaza? Gaza, Ah, é? a maioria. Você vê, ontem caíram 30 foguetes. Embora ninguém morreu, não teve muitos, teve alguns prejuízos, mas ninguém morreu. E mandaram 30 foguetes Sim. em poucas horas. Agora, e lá no norte, o Hezbollah, a cidade como é que chama? Kiryat Shmone. Eles continuam mandando foguetes, embora a cidade está praticamente vazia, e eles realmente não conseguem prejudicar muito. Mas, em compensação, tem um kibbutz que se chama Manara, que o kibbutz está vazio. Diz que eu até anunciei quantas casas tem o kibbutz, eu escrevi aqui. Não. Diz, o kibbutz Manara tem 155 casas. Das 155 casas, 86 foram destruídas até a base. Não tem jeito, entendeu? Que horror. A sorte é que o kibbutz está Não tinha vazio. ninguém. Não tem ninguém. Mas eles continuam bombardeando lá, por erro, não sei porquê, os foguetes continuam. E hoje e ontem, Israel bombardeou, começou a bombardear de avião, que antes Israel estava se limitando em não usar a força aérea por causa do problema dos civis, mas agora eles não param de mandar foguetes. De atacar. Hã? Não param de atacar? Não param de atacar, então você levanta as mãos, né? Você faz assim, você vai fazer. E agora, o que eu comecei a falar, que tem que mudar um pouco a forma da guerra, por exemplo, hoje se falou muito nisso, que os kibbutzim que foram destruídos e completamente, e as pessoas foram levadas, os haverim foram levados para hotéis, para outros lugares. Agora, eles são pessoas que não estão habituadas a viver em hotel. Claro. Eles estão acostumados a uma vida diferente. Para eles, isso está causando para as famílias, para os filhos, para os casais, problemas de comportamento, porque eles estavam acostumados, os filhos não moravam nem com os pais na mesma casa, né? Moravam em outra casa. Agora está no mesmo quarto. Imagino. Está entendendo? E aquela exigência de um comportamento diferente quando você está num hotel. Então, tem gente que não quer ficar de jeito nenhum em hotel. Teve um kibbutz que eles conseguiram entrar em um acordo com um outro kibbutz ao lado de Eilat, que se chama Eilot. Não é Eilat, é Eilot. Então, tem uns 400 haverim desse kibbutz que foi completamente destruído, que vão ser recebidos, eles chegaram a um acordo com esse kibbutz Eilot, que eles têm meios de receber esses 400 haverim nos mesmos moldes de um kibbutz. É um kibbutz
que eles têm possibilidade de receber esses 400 Haverim. Porque eles dizem que esse problema já se passaram mais de 2 meses e vai continuar 2 anos. Não, Eles disseram que eles não têm condições de viver em hotel claro que não. e nem de morar em Tel Aviv, e nem É, eles querem voltar à vida deles. eles... Eles É não um problema podem. social, né? A gente tem aí Sim, é um problemas problema econômicos, social, problema de sociais, comportamento políticos, tudo familiar. junto e misturado. Tem É que um pensar em problema. tudo isso, não é só guerra contra as bombas caiu, não É, é isso, tem a parte humana da é, história, que são os civis, que eles não escolheram como profissão nem ser soldados e nem lugar de vida em hotel. é lógico. Ninguém, né, Ruth? Não Quanto, só, imagina, quanto tempo você assim, pode para morar num pessoas que hotel? já moram na cidade, já seria difícil, imagina para quem mora no Pois é, país, né? imagino. É, Então, são tantos que estão nessa situação. Então, tem que se procurar realmente uma forma de, de, de dar a essas pessoas uma uma possibilidade de uma vida solução. normal, É, dentro do que é normal num país em guerra. Mas tem que dar, é. não é possível. E, e quando você vê que essa semana toda, semana passada, até agora, se falando na possibilidade de fazer novamente conversações e, o Hamas, eles não querem nenhuma das condições que Israel aceita, e a coisa que eles exigem, e que é impossível de aceitar, é que eles querem uma paralisação completa, Imediata. mas, completa. Acabar a guerra, acabou a guerra. Não, eles não querem acabar a guerra, eles querem que Israel se retire. Não, exato, Israel se retira, acabar a guerra. Não, E uma coisa é aí, acabar a agora, guerra com isso, e você pensa. Israel permanecer ali na área. Não, eles querem que Israel acabe a guerra e se retire. E se retire. E ainda tem lá 129 Reféns. reféns, que só 121 foram é, é, liberados, Libertado. É, libertados. 121, 129 ainda continuam lá, sendo que você não sabe desses quantos estão mortos. é. É uma situação. Então, né, essas são as condições que o Hamas impõe para devolver, mas É. não todos, digamos, falam em 40 ou 50, e aí eles querem os papas deles que estão na prisão. É. Eles não querem esse negócio de mulher com mulher, de velho com velho. Então, é É uma situação muito realmente difícil, muito difícil. A gente está muito vivendo. Eu acho que difícil. é um caso muito específico, né, no mundo inteiro. Acho que eu não me lembro de ter ouvido nada parecido com o que está acontecendo aqui em outro lugar do mundo, Não, né? É difícil terroristas sequestrarem tantas pessoas num país, entrarem num país, sequestrarem duzentas e tantas pessoas e ficarem. Realmente é uma situação. escuta, tem anos, 7, 8 anos, que tem 2 corpos de É, 2 soldados. 7 anos. é, Entendeu? Não é uma guerra com pessoas não, normais, né? não. É uma guerra com os monstros. Psicopatas, com monstros. Não, você não tem com quem falar. É. Você não tem com quem falar. E esse governo, E Ruth, o impossível é. esse governo, ao seu ver, ele tá fazendo de tudo, ou o Netanyahu, ele está fazendo
está agindo dentro dos conformes ou ele está... Não, o Netanyahu, olha, para você ver como ele caiu hoje, que 22. dia? Hoje é 20, quinta-feira, não, hoje é sexta-feira. sexta-feira. Na segunda-feira, fizeram, acho que é os canais de televisão que fazem essas pesquisas de opinião pública. Então, fizeram, se fosse naquele dia eleições, Eleição. em quem você votava. Você sabe quanto que o Netanyahu ganhou? Hum, 18. nossa, E o Gantz, não o Gallant, o Gantz, sei, o Gantz. 37. Pois é. Só que não adianta, né, Ruth? Mas para você ver Agora é como tarde. ele caiu, ele agora caiu. Mas, A, Ruth, a, olha só, por que as pessoas votavam nele? Porque ele se mostrava o único que poderia conter o terror aqui em Israel, ele era o salvador da pátria, não era isso? Ele se é, colocava como o único que era capaz de manter Israel seguro. mas o que acontece é que, ultimamente, as pessoas, os políticos principalmente, né, eles esquecem que os jornais, os canais de televisão, de rádio, eles têm uma memória muito boa, eles guardam tudo, os filmes, todas as gravações dos discursos, tudo. Então, mostram que há 4 anos atrás, num discurso que ele fez, o Netanyahu, na Comissão de Segurança da Knesset, ele falou exatamente o que o Hamas fez. Era como se o Hamas tivesse pego o que ele disse há 4 anos atrás e realizasse. Mas ele disse como? Que ele iria proteger Israel do que o Hamas poderia fazer? Exato. Então, Israel jamais isso poderia acontecer. É, Jamais. Está entendendo? Quer é. dizer, eles esquecem que está tudo arquivado, tem arquivos de tudo, cada palavra que ele disse. Quer dizer, sai uma coisa dessa, todo mundo, mas se ele sabia, e se nesse dia, também, se ele sabia, todo mundo que ouviu lá sabia, e há 4 anos atrás era governo dele. É. Então, Mas sempre como é que você. sabiam e ninguém fez Eu me nada? lembro de nossas conversas, esses anos todos, né, que a gente já faz há alguns anos, sempre você falou que ele permitia a entrada de dinheiro, né, para o Hamas, que havia muitos túneis em Gaza. A gente só não sabia que era uma coisa assim do outro mundo, né? Porque o que eles Sim, fizeram lá é uma quem é coisa. você e quem sou eu para saber isso? Agora, se Não, você eles sabem relatava que e não eles fazem nada, sabiam, quer dizer, era uma informação que todo mundo tinha, dentro, exato. até mais, né? Que não se fala tudo que se sabe, né? Sim, porque o Qatar, ninguém sabia que o Qatar mandava milhões de dólares todo mês. É. Para quê? Para 2 milhões de pessoas, milhões de dólares, durante tantos anos, para fazer o quê com esse dinheiro? É. Então, esse é o problema. Ou realmente o Exército, sim, mas o Exército é um problema porque o Exército não faz nada sem a, a autorização do governo. Quem decide tudo numa guerra é o governo. Os militares vêm, vê o ministro, vê o chefe das Forças Armadas, sentam com o governo e dizem: olha, eu acho que tem que fazer isso, 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 isso. E o governo diz: não, eles não podem fazer. Putin, nessas últimas declarações do Netanyahu, ele falou assim: o Hamas só tem duas opções, ou se entregar ou morrer. Ou morrer. Isso que ele está falando Ele está falando, mas não ele não está tem fantasma. condições.
Não tem condições. É isso que essa gente toda que eu te falei, todos esses estudos, que são pessoas sérias, que nunca estiveram envolvidos em nada e ocuparam os melhores e os maiores cargos nesse país, dizem isso. Isso ele fala, Ele fala. mas ele não tem a menor Condição. possibilidade de realizar isso. E aí, como é que fica isso? Se eu Como é que soubesse, eu fica, era Israel? primeiro-ministro. Ah, não, Ruth, agora você vai ter que dar uma solução para esse desfecho. Você vai ter que prever aí o que vai acontecer, porque eu não sei, Ruth, é uma situação, porque está todo mundo paralisado diante dessa situação, né? A vida Não, não segue. escuta, todos nós aqui estamos num barco, não é? Sem destino, É, porque você não sabe o que você pode fazer com esse tipo. E o problema é de que, se você não, não diminuir, digamos assim, a intensidade do prejuízo que tem lá em Gaza, o mundo todo se volta contra nós, já está. Nós é, não temos condições de viver sozinhos. não, Israel não pode viver sozinho, não pode viver sem apoio, sem claro. ajuda Não, Deus me das livre. grandes democracias, É, porque Israel vive numa região onde ela é a única fonte democrática. Não existe. Nós vivemos num lugar bom, onde o então, único país democrático é Israel. mas se Israel, Então, como é que a gente vai fazer? pois é, se Se Israel, você, se você não, se você não conseguir transformar a forma de luta de acordo com principalmente com o que diz os Estados Unidos, de você se retirar, eles dizem, você se retira no máximo das suas forças e venha fazer intervenções localizadas periodicamente. Você descobre um negócio, vai lá e faz. Você isso é descobre outra viável? coisa, vai lá e faz. Isso Mas é não viável? fica sentado lá dentro. Isso é viável, Ruth? Isso é viável, mas isso vai levar anos. É, E o problema é o seguinte: toda essa região que dista 3, 4 quilômetros de Gaza, ou mesmo cidades como Netivot, como Sderot, que são mais 8 quilômetros ou 10 quilômetros, eles não querem, eles não aceitam mais isso. Essa gente diz que não vai viver sem ter segurança, que eles não certo, vão né? viver. Lógico, É não dá. mínimo, o mínimo que eles podem ter é segurança de vida. É, porque até De cada, de então cada, tinha, né? cada quantos meses, né? Não, eu tô falando, Cada quantos meses, eu estou ouvindo uma voz aí. não, não tem voz nenhuma, é porque Você está não tendo está problema na falando? internet. A voz é minha. Ah, porque eu não estou te ouvindo. Não, está interrompendo. Está É. tendo frações. Então, agora sim, agora você está se mexendo, você estava Não, imóvel. é o seguinte, que eu digo é o Então, seguinte. Fala. o caso é o seguinte: eles dizem, se nós temos que viver, eles vão mandar, como eles mandam sempre, e nos colocarem dentro dos mamadim, e os nossos filhos não podem ir para as escolas, nós não podemos fazer o trabalho de campo. Os kibbutzim são todos de vida agrícola, é o meio de manutenção deles. E eles vão continuar mandando aqueles balões inflamáveis e queimar tudo. Nós não vamos voltar, não vamos viver assim mais. É, já deu, né, Ruth? Não, eu acho que o estopim foi assim. O mínimo, ele disse, É, o mínimo que o governo tem que fazer por nós é nos dar segurança. é Eu não quero verdade. dinheiro, eu não quero que vocês trabalhem para mim, eu quero que vocês me garantam
segurança. Tá Só. certo, tá certo. É um direito, é um direito. É um direito que assiste a Ruth. isso. É isso, Ruth. Vamos torcer aí para, sei lá, para quê? Nem sei mais para quê, porque se correr para cá é problemático, se correr para lá também é. A gente só pode mesmo aguardar e torcer para que um milagre ocorra nesse país. E como a gente aqui acredita em milagres, É. tudo é possível. Sim, eu já disse umas mil vezes que o É. Ben-Gurion sempre dizia que quem não acredita em milagre não pode viver em Israel. Então vamos acreditar e vamos levando a nossa vida do jeito que dá e torcendo para que os nossos soldados Que as coisas melhorem. deixem de cair e que os reféns É, voltem, né, com vida. é isso É isso aí. que só isso que a gente pode desejar. Querida, muito obrigada. Shabbat Shalom. E Shabbat em breve a Shalom. gente tenha boas E notícias. que nós tenhamos realmente um Shabbat Shalom. Isso aí, Ruth. Beijos. Beijos. Muito obrigado pela atenção aos Imagina. nossos ouvintes, espectadores. Nós é E que o prazer que agradecemos eu as tenho de suas, falar com vocês. nós é que agradecemos os seus esclarecimentos. Obrigada.